Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar a quarta unidade da disciplina de modelagem e simulação que trata da análise de resultados. Na aula 14 nós vamos falar especificamente sobre sistemas terminais. Os nossos objetivos são, primeiro, diferenciar o que é um sistema terminal de um sistema não terminal, conhecer os passos que nós precisamos realizar para analisar os resultados de um sistema terminal e, para isso, vamos revisar os conceitos de intervalo de confiança. Bom, a primeira pergunta que nós devemos refletir é: nós podemos usar os resultados de uma única replicação de um modelo para tomarmos decisões? Ou seja, nós vamos realizar toda aquela tarefa que nós vimos na unidade 3 de coleta de dados, tratamento, identificação das distribuições de probabilidade. Depois nós vamos colocar esses dados dentro de um modelo no Arena e vamos rodar uma replicação. O Arena vai nos apresentar, ou qualquer outro software de simulação, vai nos apresentar uma série de resultados, médias, tempo médio de atendimento, tempo de espera na fila, quantidade de entidades atendidas e assim por diante. Será que eu posso tomar alguma decisão e fazer mudanças no meu sistema real, considerando os resultados dessa única simulação? É claro que não. E aí surge uma segunda pergunta: por que não? Basicamente, gente, porque os modelos eles apresentam um comportamento estocástico, né? A exemplo dos modelos, dos sistemas que eles estão modelando. E para que a gente possa representar esse conhecimento, esse comportamento estocástico, por mais que a gente use as distribuições de probabilidade para tentar aproximar ao máximo o modelo do sistema real, o modelo é guiado por números aleatórios e de repente eu posso ter o azar, vamos dizer assim, de naquela replicação ter vindo uns números aleatórios meio malucos ali que deram um resultado totalmente diferente. Por isso que eu não posso confiar em uma única replicação, eu preciso fazer várias replicações para aí sim ter certeza de que aqueles resultados são confiáveis para que eu possa tomar alguma decisão no sistema real. Então, com o objetivo de minimizar esses erros, nós vamos fazer várias replicações e aí surgem duas novas questões. Quantas replicações eu preciso fazer para que o meu resultado seja confiável? E qual a duração de cada uma das replicações? Para responder essas perguntas, nós temos que ter em mente que existem dois tipos de sistemas. O primeiro que nós chamamos de sistemas terminais e o segundo de sistemas não terminais. O que caracteriza um sistema terminal? São sistemas em que existe uma definição clara do momento de início e do momento de fim ou término do funcionamento desse sistema. Existem algumas condições iniciais que são fixas, normalmente zeradas, e elas são retomadas de tempos em tempos. Exemplos de sistemas terminais normalmente são sistemas que atendem o público por um determinado período e depois fecham. Um banco, um posto de gasolina que não seja 24 horas, uma agência do correio, qualquer coisa dessa forma que tem um horário para abrir e tem um horário para fechar, ela é um sistema terminal. Por quê? Vamos imaginar o banco, ele fechou às 4 da tarde. No outro dia, às 10 da manhã, quando abrir, o banco vai estar vazio novamente. Lá às 4 da tarde de novo, eu até posso ter gente na fila, eles vão ficar ali, vão ser atendidos depois do horário, mas quando o banco fecha e reinicia o trabalho no dia seguinte às 10 da manhã, o banco voltou àquela condição inicial de não ter ninguém lá dentro. Não tem ninguém sendo atendido. É isso que caracteriza um horário de início e fim bem definido e uma condição inicial bem definida também. Quando nós temos um sistema terminal, lembram que no slide anterior eu falei que nós tínhamos que responder duas perguntas: quantas replicações fazer e qual a duração de cada uma delas. A duração de cada replicação ela é dada num sistema terminal pela duração ou pelo período de funcionamento do sistema real. Então, se um banco funciona 6 horas por dia, eu vou fazer simulações de 6 horas. Se um posto de gasolina funciona 12 horas por dia, eu vou fazer simulação de 12 horas e assim por diante. E aí fica só um ponto para a gente responder, que é quantas replicações são necessárias.
Sistemas não terminais, eles são sistemas que não existem ou que não possuem um evento que retorne o sistema a uma posição inicial de tempos em tempos. Não existe uma definição clara do início e do fim. Teoricamente, esse sistema é infinito. Normalmente, isso aqui está associado com empresas, com indústrias, com coisas que funcionam 24 horas por dia. Vamos imaginar uma linha de montagem que funciona 24 horas por dia. Depois que ela começou a operar, a menos que eu tenha uma parada lá de tempos em tempos para manutenção, mas eu não tenho uma condição que volte a deixar a nossa linha de produção vazia. Então o trabalho vai continuando e eu não retorno à condição inicial do sistema. Certo? Então, em geral, serviços 24 horas, vamos supor um servidor web, um servidor de banco de dados que está ali respondendo a requisições continuamente, também é considerado um sistema não terminal. E aí os sistemas não terminais dá um pouquinho mais de trabalho, porque eu preciso definir quantas replicações eu vou fazer e qual a duração de cada uma das replicações. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Quando nós tratamos de sistemas terminais, nós temos essas 7 etapas aqui que precisam ser seguidas para que nós possamos chegar no resultado, certo? Eu não vou ler o nome de cada uma delas aqui, porque depois a gente vai entrar nos detalhes e aí eu vou explicar cada uma dessas etapas para vocês. A primeira etapa é estabelecer as medidas de desempenho. Basicamente aqui eu tenho que escolher quais são as variáveis ou quais são os parâmetros de saída que eu quero usar como medida de desempenho. O nosso modelo do Arena, ele vai nos dar várias informações, várias variáveis. E aí eu vou escolher aquela que eu considero mais importante ou aquelas que eu considero mais importante para fazer todos esses passos aqui. Vamos supor que eu tenho 2 variáveis que eu considero muito importantes. Eu vou fazer todos esses passos para as 2. E aí provavelmente uma vai dizer que eu tenho que fazer 30 replicações e a outra vai dizer que eu preciso fazer 40 replicações. Eu vou pegar sempre aquela que me dá mais replicações, né, em função das questões estatísticas. Exemplos de parâmetros de saída. O tempo médio de atendimento total ou o tempo médio de atendimento numa determinada parte do sistema, a probabilidade de um cliente ficar mais do que 3 minutos na fila, quantos clientes vão desistir de esperar após um determinado tempo, qual é a quantidade média de clientes na fila. Então todos aqueles dados que o Arena pode nos gerar, ele é um parâmetro de saída. E aí nós temos que escolher qual deles nós vamos utilizar como um critério para definir a quantidade de replicações do nosso modelo. Depois disso, nós vamos determinar o tempo da simulação. Como eu comentei, já que estamos tratando de um sistema terminal, nós vamos usar o tempo de funcionamento do sistema real. 6 horas para um banco, 10 horas para uma loja, né, dependendo do tempo que aquele sistema funciona. Então isso aqui é bastante simples em sistemas terminais. Depois nós vamos definir a confiança estatística e a precisão que eu quero. Vamos relembrar isso aqui lá da disciplina de probabilidade e estatística de vocês. O que é a confiança estatística? É a probabilidade de que um valor de um determinado parâmetro populacional, o que é um parâmetro populacional? Uma média, um desvio padrão, variância, uma proporção, é algo que eu estou medindo, né? É a probabilidade do parâmetro da população como um todo estar dentro de um determinado intervalo. Lembrando que a gente pega uma amostra, calcula, vamos supor que o nosso parâmetro aqui seja a média. Eu calculo a média. Qual é a probabilidade da média da população ser exatamente igual à média da amostra? É muito pequena, é mínima, é ínfima, né? Por isso que a gente calcula um intervalo ao redor daquela média, e aí quando a gente fala em confiança estatística, é a probabilidade da média da população como um todo estar dentro deste intervalo que eu calculei a partir da média da nossa amostra. E aí, quando a gente tem um intervalo, nós temos dois elementos aí associados. O primeiro é a precisão, né? Que é a amplitude deste intervalo, ou seja, quanto menor é o intervalo, maior é a nossa precisão, ou seja, mais preciso é o raciocínio. Quanto maior o intervalo, menor é a nossa precisão. E aí o segundo elemento, eu já comentei, é a confiança, né?
Aqui nós temos uma figura que nos ajuda a ilustrar isso. Vamos imaginar que essa linha preta representa o parâmetro médio da população, certo? Se eu pegar a população toda e calcular a média, ele vai cair nessa linha preta. Cada intervalozinho cinza desse é um intervalo que eu calculei a partir da média da nossa amostra. Então aqui eu peguei a primeira amostra, a média está aqui. Como eu falei, qual é a probabilidade da média da população ser exatamente igual à da amostra? É muito pequena. Por isso que a gente calculou esse intervalo, uma margem de erro para um lado e outra para o outro aqui. E aí, neste caso, a média da população está dentro do intervalo que nós calculamos. Aqui, essa figura ela supõe que nós pegamos 10 amostras diferentes. Percebam que em 9 amostras, umas mais para um lado, outras mais para o outro, mas a média da população está dentro do intervalo de 9 amostras e uma não, ficou fora aqui, ó. Ou seja, eu errei a nossa estimativa. Eu peguei uma amostra que me deu uma média aqui, calculei um intervalo e mesmo assim a média da população está fora deste intervalo. Quando eu falei eu errei, não é que o pesquisador errou. Isso aqui faz parte da estatística. Aqui ó, ele está nos mostrando que nós temos um grau de confiança de 90%. Então o que quer dizer um grau de confiança de 90%? Se eu coletar 100 amostras diferentes, em 90 dessas amostras eu vou conseguir calcular um intervalo que vai contemplar a média da população. E em 10 dessas amostras eu vou calcular intervalos que a média da população ficou de fora. Por isso que os conceitos de precisão e confiança estão associados. É óbvio que quanto mais largo for este intervalo aqui, ou seja, menor a precisão, maior a chance da média estar dentro dele. Então eu tenho uma confiança maior, mas uma precisão menor. A partir do momento que eu reduzo o tamanho desses intervalos, eu vou ter uma precisão maior, mas eu vou ter uma confiança menor, porque a chance do valor real estar fora do intervalo aumenta. Aqui nós vamos para o quarto passo, então, que é construir a amostra piloto e estimar o intervalo de confiança. Então, no passo anterior, nós definimos o nosso nível de confiança de 90%, 95% e assim por diante. Agora, vamos imaginar que eu defini lá um parâmetro de 95%. Então, eu quero que a probabilidade da minha média estar dentro deste intervalo, média populacional, o MI, que dentro do intervalo dado pelo x barra, que é a média da amostra, menos o h, que é o valor que a gente calcula para fazer o intervalo, e o x barra mais o h, vai ser de 1 menos o alfa. No caso, se eu pegar um alfa de 5%, 95%. Então, relendo isso aqui, a probabilidade da média da população estar dentro do intervalo de confiança vai ser de 95%. Mas toda a questão está aqui, ó. Quem é esse h? Esse h ele é dado dependendo de qual é o parâmetro que eu estou trabalhando, né? Se eu quero calcular uma média ou o intervalo para uma proporção. No caso da média, a gente usa a distribuição T, valores da tabela da distribuição T, vezes o desvio padrão dividido por raiz de n. Se eu quero calcular um intervalo de confiança para proporção, por exemplo, nas pesquisas eleitorais, isso é muito comum, né? O candidato tem 40% das intenções de voto com mais ou menos margem de erro de mais ou menos 2%. Isso é calculado usando dados da tabela da distribuição Z, olhando sempre lá no alfa sobre 2, lembrando que o alfa é o grau de confiança que a gente viu aqui, e aí aqui a proporção P daquele candidato vezes 1 menos P dividido por N. Feito isto, né, calculado o intervalo H, aí nós vamos saber exatamente de quanto é a precisão que nós alcançamos para um determinado grau de confiança. Aqui nós vamos fazer um exemplo, ó. Considerando a média 1,54 e o desvio padrão 2,03, que foi apresentado na tabela 6.2, nós vamos ver nos próximos slides. É apresentada uma tabela com uns intervalos de confiança de 80, 90, 95, aqui não é 95, está errado, é 99% de confiança. Então aqui está a tabela que eu falei. Supondo que nós fizemos 10 replicações,
Em cada replicação nós pegamos a média de pessoas que ficaram na fila. Percebam que na primeira replicação nós tivemos uma média de 6,72 pessoas na fila. Em outras replicações nós chegamos a ter apenas 0,12, por isso que não dá para a gente confiar numa única replicação. A média aqui deu de 1,54, o desvio padrão 2,03. Usando a formulazinha do H que eu mostrei para vocês anteriormente, nós chegamos aqui a valores que vão de 2,09, se eu tenho uma confiança de 99%, até 0,89, se eu tenho uma confiança de 80%. Lembrando, de onde surgiu esse valor aqui? Dessa fórmula. O S, que é o desvio padrão, está aqui, 2,03. O N é a quantidade de replicações, 10, e o T é o valor tabelado na distribuição T de student. E aqui está o valor de T. Por isso que quanto maior a minha confiança, menor vai ficando a precisão, porque o valor na tabela T é maior. O T para 99%, com N menos 1 graus de liberdade ali, né, vai dar 3,25. O T de 80% vai dar 1,38. Agora, vamos pegar esse dado aqui, e lembre que o intervalo de confiança é o quê? É o x barra, ou seja, a média da amostra, mais esse valor e menos esse valor. E aí aqui eu estou afirmando, por exemplo, que a quantidade média de pessoas na fila é de 0,65 a 2,43, com 80% de confiança. Perceba que eu tenho um intervalo até relativamente pequeno, ou seja, uma boa precisão, mas uma confiança baixa. Eu tenho uma chance de errar isso aqui em 20%. Vamos subir um pouquinho. Vou aqui no 95%. Eu tenho a probabilidade de 95% da quantidade média de pessoas na fila estar entre 0,09 e 3. Percebam que eu aumentei a minha confiança, eu tenho 95% de chance de acertar. Entretanto, o meu intervalo agora é maior, certo? A minha precisão diminuiu. E se eu quero 99% de confiança, aí o limite superior vai para 3,63. É claro que esse menos 0,55 não faz sentido, porque eu não vou ter número de pessoas negativo, mas aqui daí seria de 0 a 3,63. O importante é vocês identificarem bem essa relação. Quanto maior a confiança, maior o intervalo, o que implica numa menor precisão. Quanto menor a confiança, menor o intervalo, maior precisão. A gente tem que achar um equilíbrio aqui entre confiança e precisão. Não adianta ter uma alta precisão com uma confiança baixa e nem uma confiança muito alta com uma precisão muito baixa. Bom, e aqui a gente já percebeu essa relação no slide anterior, né? Que para aumentar a precisão eu tenho que abrir mão da confiança e vice-versa. Acabei de explicar isso. Mas o que eu posso fazer para aumentar uma delas sem reduzir a outra? Será que isso é possível? Se nós olharmos aqui, né, então, como eu já mostrei essa figura, só para deixar bem clara a relação. Quanto maior o intervalo, maior a confiança, certo? Maior a chance de acerto, mas menor a precisão. A dúvida aqui é, será que tem como eu diminuir um pouco este intervalo aqui, aumentando a precisão sem diminuir tanto a nossa confiança? A resposta está na própria fórmula. A fórmula do intervalo, além do valor da distribuição T que está, ou da distribuição Z que está associado à nossa confiança, nós temos aqui o N, que é a quantidade de elementos da amostra. Então isso é bem intuitivo. Quanto mais elementos na amostra, maior a chance de eu aumentar a precisão sem perder a nossa confiança. Aqui nós vamos ver, além das 10 replicações que já haviam sido realizadas, foram feitas mais 10. A média veio para 1,08 e o desvio padrão caiu também, né? É meio natural, à medida que a gente vai aumentando o número de elementos na amostra, provavelmente o desvio padrão vai cair também. E com isto, nós conseguimos recalcular os nossos intervalos aqui. Nessa parte de cima aqui está a tabela que nós já vimos para uma amostra com 10 elementos. 99% eu tenho um intervalo de 2,09, ou seja, eu pego a média da amostra, jogo 2,09 para um lado e 2,09 para o outro.
Percebam que aqui embaixo, para o mesmo 99%, nós conseguimos baixar o intervalo para 0,95. Se a gente pegar aqui 95% com 10 elementos na amostra, deu 1,45. Com 20 elementos, deu 0,70, baixou menos da metade. Então, o objetivo desse slide aqui é mostrar para vocês o quê? Quanto maior a quantidade de elementos na amostra, no nosso caso, o que é a amostra? É a quantidade de replicações que nós estamos fazendo. Quanto mais replicações a gente fizer, maior vai ser a nossa precisão e sem abrir mão da nossa confiança. Voltando aqui, só para a gente fechar esse slide. Com 10 elementos na amostra, eu consegui um intervalo de 0,89, que é uma boa precisão, porém uma confiança só de 80%. Aqui embaixo, vamos imaginar que o 0,89 está no meio do 95 e do 70. Então eu consigo o mesmo 89% de precisão, mas com uma confiança de mais de 95%, simplesmente por ter aumentado o número de replicações. Muito bem. Sabendo isso, agora nós vamos ver como que nós vamos determinar o número de replicações necessárias, certo? Então, considerando os dados que a gente apresentou na tabela anterior ali, nós vamos calcular quantas replicações são necessárias para construir um intervalo com precisão de 0,5 e confiança de... Aqui também tem mais... eu quero aumentar para 99%, tá certo. E um intervalo de confiança de 90... Não é 99 não, desculpem, é 95%, tá? Que eu usei o 95 ali embaixo. Então, sempre que a gente quer fazer, calcular o número de replicações, nós temos que ter uma amostra piloto. No nosso caso, nós temos uma amostra piloto de 20, certo? Que está aqui. Aí, para 99%, nós tivemos um intervalo de 0,95. Tá? Aqui que eu acabei confundindo, coincidiu o 0,95 aqui. Mas nós temos um N de 20 replicações feitas. Com as 20 replicações feitas, há um grau de confiança de 99%, nós temos um intervalo de 0,95. Vou voltar aqui só para ficar bem claro de onde surgiram esses valores, certo? Agora, eu quero um intervalo de confiança de 0,5. Quantas replicações eu preciso fazer para isso? Aí, existe aqui essa formulazinha que vai nos dar. O N asterisco é quantas replicações eu preciso fazer. Como que ele é dado? Pela multiplicação do N, que é quantas replicações eu já fiz, vezes o H, que é o intervalo que eu alcancei com essas N replicações, dividido pelo H asterisco, que é o intervalo que eu quero, ao quadrado. E aqui esse símbolo é o de arredondamento sempre para cima. Então, simplesmente substituindo na fórmula, o N asterisco é o N, 20, que foram as replicações que eu fiz na amostra piloto. Por que eu comecei com 20? É um chute inicial. Muitos autores sugerem começar em torno de 10 replicações. Aqui eu já comecei com 20 para aproveitar os dados do exemplo do livro. Aí, o N é 20, vezes o H, que é o intervalo que eu consegui com 20 replicações, 0,95, dividido pelo H asterisco, que é o intervalo de confiança que eu quero. Eu estou definindo que eu quero um intervalo de 0,5, e aqui o 0,5. Resolvendo essa pequena fórmula, essa expressão, chegamos a 72,2 ou arredondando 73. Feito isso, qual é o próximo passo? Nós vamos executar o modelo novamente, seguindo a quantidade de replicações que nós executamos ali e calculamos o novo intervalo de confiança. Aqui é importante a gente entender. Aquele 73 é uma estimativa de quantas replicações são necessárias, mas eu só vou saber se aquilo realmente chegou no 0,50 que eu queria depois de rodar as 73 vezes, porque isso vai depender de desvio padrão, né, de dados aleatórios, e de repente eu não consiga, por isso que eu tenho que calcular para ver se deu certo. Agora, feito aqui as 73 replicações, a gente chegou numa média de 0,76 e num desvio padrão de 1,40. Calculando o nosso H por aquela fórmula que nós já vimos, o nosso N é 73, o desvio padrão é 1,40, a distribuição T de N menos 1 graus de liberdade, né, 72 graus de liberdade,
a 0,005, porque é 0,5%, né? Lembrando que é sempre alfa sobre 2, nós chegamos a um intervalo H de 0,43. Como o intervalo H ficou abaixo do limite que eu considerei aceitável, o nosso processo encerrou aqui. Se esse H aqui fosse acima de 0,50, nós pegaríamos aquela fórmula que nós vimos anteriormente e recalcularíamos o número de replicações necessárias. O nosso novo N é 73, o nosso novo H era o valor que tinha nos dado ali, e aí o H asterisco é quanto eu quero. Neste caso eu não preciso fazer isto. Aqui então está uma figura que resume esse processo de definição da quantidade de replicações para modelos terminais. Primeiro então, executar uma simulação piloto com N replicações independentes. Como eu comentei ali, muitos autores sugerem em torno de 10, o nosso exemplo foi 20. Nós calculamos o intervalo de confiança, fizemos isso, deu 0,95. O IC era aceitável? Não, eu queria um IC de 0,50. Então viemos para cá, calculamos o número de replicações necessárias usando aquela formulazinha que nos deu 73 replicações. Executamos as 73, recalculamos o intervalo de confiança, que agora deu 0,43. Ele é aceitável? Sim. Se ele não fosse aceitável, nós entraríamos nesse looping aqui e recalcularíamos esse valor, o número de replicações necessárias, até que nos levasse a um intervalo H aceitável. Assim, nós encerramos esse vídeo aqui sobre a análise dos resultados de sistemas terminais. No próximo vídeo nós vamos ver como executar isso aqui utilizando a ferramenta Arena e o Output Analyzer, que é uma ferramenta que vem junto com o Arena que nos facilita a execução dessas tarefas. Até mais, pessoal!